Olá, começa agora mais um programa TV em Revista. 800 mil atendimentos por ano e a maioria de graça. A ACD, fundada pelo médico ortopedista Renato da Costa Bonfim, completou 70 anos. E como parte das comemorações, a entidade foi homenageada na Assembleia Legislativa. A Aurineide descobriu que a filha Catarina tinha paralisia cerebral com 2 anos e logo começou a frequentar a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente em São Paulo. Desde então, já são 17 anos dedicados ao tratamento. Não é fácil quando a gente recebe a notícia que tem uma filha especial com deficiência. Então, no primeiro momento choca um pouco, né? Mas depois a gente correu atrás e quando a gente descobriu a CD, aí foi a maravilha, porque lá tem tudo o que eles precisam. E hoje em dia ela faz parte da reabilitação esportiva da ACD. Ela faz 3 esportes, que é a natação, a capoeira e a natação artística. Ela já fez 4 viagens internacionais por conta da natação artística. É uma nadadora do nado sincronizado e ela está ótima. E essa é a Catarina, que hoje tem 19 anos e se sente acolhida e integrada à sociedade com a ajuda da associação. Na minha época eu não tinha segurança nenhuma, por causa que ninguém era meu amigo, eu era totalmente isolada um do outro. Com a ajuda da CD eu consegui mais ter amizade, eu consegui ter mais segurança em mim mesma. O trabalho com a Catarina é um dos 800 mil atendimentos por ano realizados pela AACD, a maior parte pelo SUS, de graça. A entidade também entrega por ano 60 mil aparelhos ortopédicos à comunidade e realiza 7 mil cirurgias. A AACD foi fundada em 1950 pelo ortopedista Renato da Costa Bonfim, inspirado na evolução das tecnologias dos centros de reabilitação que havia visitado no exterior. Ele criou uma estrutura semelhante aqui no Brasil. Na época, boa parte do mundo vivia um surto de paralisia infantil e a AACD foi importante no tratamento das sequelas da doença para muitos brasileiros. A instituição trabalha com reabilitação e habilitação de pessoas com deficiência física e necessidades neuroortopédicas. A AACD tem um hospital ortopédico, 9 unidades de reabilitação e 5 oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. O Dr. Renato Bonfim, idealizador da instituição, que ele queria realmente fazer um trabalho diferenciado das pessoas com deficiência física. Então, a ACD se preocupa, além disso, muito com a inclusão. Então, tem a CD Esporte, a CD Educação, a gente tem trabalhado muito isso com a inclusão da pessoa com deficiência física. A associação também atua nas áreas de ensino e pesquisa. E a questão esportiva da pessoa com deficiência é muito importante quando o assunto é ajudar na socialização e fim do preconceito. Eles passam por todo o processo dentro da CD e numa hora eles têm que ter a alta para dar oportunidade para outras crianças. E daí, o que fazer? Muitos já não têm mais a escolaridade e não têm muita oportunidade de continuar estudo. Aí eles vêm para o esporte. No esporte é uma nova visão, é uma nova inclusão, é um novo sonho e esperança de vida. Durante a solenidade em homenagem à AACD, teve entrega de homenagens, também apresentação musical. Para destacar a importância da entidade no atendimento a pessoas com deficiência em todo o país, os deputados Castelo Branco e Adalberto Freitas apresentaram um projeto para criar o Dia da AACD, a ser comemorado todo ano, no dia 3 de agosto, data da fundação da instituição. Eles fazem o que ninguém fez, eles fazem o que ninguém quer fazer e com uma excelência absoluta. Hoje você não consegue imaginar a sociedade sem eles. Eles têm números superlativos de atendimento, centenas de milhares de atendimentos por ano. É nada mais que justo que a nossa sociedade preste uma homenagem e reconheça o trabalho deles, a grande maioria voluntária, em prol da própria sociedade. A ACD ela é referência nacional e internacional. Sabemos de pessoas que vêm de outros países para se tratar aqui. Então, é uma referência muito importante e já faz parte da história de São Paulo, a ACD. Então, nada mais justo que prestar uma homenagem a essa importante entidade.
Representantes de diferentes nacionalidades se encontraram aqui na Assembleia Legislativa para celebrar o acolhimento que o país deu a várias culturas. Edgar Vilar se mudou para o Brasil há 20 anos. Ele trabalha com gastronomia e trouxe para os brasileiros o gostinho peruano. Eu estou muito emocionado por o prêmio que estou recebendo. Isso me motiva mais a seguir trabalhando aqui em Brasil, defendendo a cultura e também a gastronomia, que é a área que eu trabalho. Edgar foi um dos 13 homenageados pelo CONSCRI, Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras. O CONSCRI foi criado pela Mesa da Assembleia Legislativa de São Paulo por meio da Resolução 817 de 2011, com o objetivo de integração, sociabilização e amparo às comunidades e descendentes de estrangeiros que vivem no estado de São Paulo. O Brasil nos recebeu, não só nós os russos, mas recebeu várias comunidades, imigrantes, e nos deu a oportunidade de mostrar a nossa cultura. Eu toco piano, eu tenho um coral, que meu pai começou há 30 anos atrás, então nós continuamos até hoje, eu espero continuar mais ainda, e espero que as próximas gerações continuem. Peter Liu é praticante da medicina chinesa e compartilha os conhecimentos pela internet para mais de 1 milhão de seguidores. Essa homenagem é um combustível para a gente, é um grande incentivo para a gente fazer essa família como o Brasil, né? Que todos os brasileiros, eu fiquei aqui 28 anos, sempre fui muito amado. Eu estou fazendo no YouTube, recentemente 1 milhão de inscritos, estou retribuindo um pouco desse amor. É muito pouco para mim, né? Mas eu vou fazer mais como fosse uma biblioteca, né? Mesmo eu morro amanhã, mas essa pessoa continua a ser beneficiada. E esse reconhecimento é um reconhecimento, essa homenagem só vai ser como uma força para mim e continuar fazendo o bem. Esse encontro acontece desde 2007. Neste ano, 15 nacionalidades marcaram presença. Todos gratos pela maneira em que o Brasil recebe, abraça e agrega tantas culturas diferentes. O Brasil sempre recebeu de braços abertos a comunidade judaica. Nunca houve perseguição, nunca houve nenhuma restrição a que a comunidade se desenvolvesse. A comunidade aqui desenvolveu escolas, hospitais, creches, lar dos velhos, uma comunidade muito ativa e muito completa. E só temos a agradecer ao Brasil por isso. O Brasil é um exemplo de convivência harmônica entre as várias minorias, entre os imigrantes e a população local. Depois das homenagens, o grupo se encontrou no Hall Monumental para uma grande festa com comidas típicas. Todos nós devemos muito ao Brasil, né, que acolheu todo mundo e, inclusive, foi aqui que foi construído o país, né? Cada um contribuindo de uma forma ou de outra com a sua cultura, com os seus conhecimentos, com as suas expertises, e aí foram uma influenciando a outra. Nós somos um país multicultural. A diplomacia em alta. Sessão solene aqui no Legislativo Paulista comemorou os 45 anos de relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e China. A deputada estadual Damares Moura, do PHS, promoveu sessão solene com a presença da Federação de Caridade Quintian do Brasil, da Escola de Música Sol Maior, da São Paulo Asian Cultural Center, do Consulado Geral da China em São Paulo e da comunidade chinesa. Esta solenidade não apenas celebra as relações diplomáticas de Brasil e China nestes últimos 45 anos, como também enfatiza algo que é muito precioso para eles, que é o intercâmbio de natureza cultural e muito mais. Eles fazem um trabalho por meio de associações, um trabalho sistemático de natureza social, de apoiamento à promoção de dignidade humana. Interessados no incentivo à cultura brasileira, a cônsul-geral da China, Chen Pidi, trouxe em nome da comunidade a doação de 20 mil para o projeto de música Sol Maior do Paraná e 13 instrumentos musicais para a Escola Livre de Música de Peruíbe.
Nós sentimos que a amizade existe entre dois países e a China e o Brasil temos uma grande amizade e por causa dessa amizade gostaríamos de fazer a nossa contribuição para a sociedade local. Elisete da Silva, professora de música, destacou a importância e o caráter transformador que a doação dos instrumentos musicais vai promover em sua escola. Eu acredito na transformação do ser humano pela educação, pela cultura e, consequentemente, pela música. Esses instrumentos eles trarão muitas esperanças para a vida de muitas crianças. O Neymar Zark, diretor do projeto Sol Maior, conta o quanto o dinheiro que recebeu da comunidade chinesa será bem-vindo em seu projeto. Eu só quero agradecer à comunidade chinesa, aos patrocinadores da China, e espero que o povo brasileiro também, vejam que lá fora a gente é mais valorizado do que aqui dentro, é uma realidade, nós tocamos mais fora do Brasil do que aqui, e a gente quer mudar isso. Então são atitudes como essa que ajudam a gente a ter mais entusiasmo e seguir em frente. Para homenagear a comunidade chinesa, os alunos do projeto Sol Maior encerraram com o sertanejo raiz que encantou a plateia. No próximo bloco, a audiência pública debateu a luta por direitos da comunidade LGBT. A gente volta já já, não sai daí. Lançada no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar dos Hotéis, Bares e Restaurantes. A ideia é estreitar laços do setor com o Legislativo paulista. O estado de São Paulo tem mais de 400 mil estabelecimentos entre bares, restaurantes e hotéis e impulsiona uma parte importante da economia do país. Em São Paulo, o setor emprega mais de 1,5 milhão de pessoas. O presidente da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, participou do lançamento da Frente da Alesp e lembrou que a iniciativa deve estreitar os laços da categoria com o Parlamento paulista. O importante é que a comunicação vai ser direta, então nós vamos ter reuniões mensais, eventualmente semanais, com os deputados, mostrar como é que o setor, as demandas do setor, dar todas informações, embasamento para que o dia a dia facilite. Então nós vamos colocar aqui na mão dos deputados informações que sejam ou demandas diretamente a eles, centralizado via frente. Em todo o país, o setor de bares, restaurantes e hotéis movimenta por ano cerca de 200 bilhões de reais. A maior parte desse faturamento sai aqui do estado de São Paulo, sem falar em toda a cadeia de trabalho que é gerada a partir disso. Só para se ter uma ideia, a rede hoteleira emprega diretamente no estado 110 mil profissionais. O presidente da ABH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo, diz que o estado tem uma rede hoteleira organizada, mas com o lançamento da frente, coordenada pelo deputado Frederico Dávila, é possível fortalecer todo o setor. Portanto, essa frente parlamentar, a gente pode criar legislações, apoio, divulgação e fortalecer, junto com a Secretaria de Turismo do Estado, junto com as entidades do trade, Conselho Estadual, uma abrangência e fortalecimento do turismo e cadeia produtiva, gerando mais emprego e renda para todo mundo. O evento de lançamento contou também com a presença do deputado estadual Tenente Nascimento do PSL. Nós temos que dar incentivo, ajudar, apoiar realmente nosso empresariado para que gere mais emprego e que também nossa população possa desfrutar dessa frente e desse projeto tão importante para o nosso estado e para a nossa nação. O coordenador da frente, o deputado Frederico Dávila, do mesmo partido, lembrou que a frente vai trabalhar para desburocratizar o setor. Aqui o turismo gastronômico e o turismo de negócios caminham juntos, né? Então, muita gente a gente conhece não só de outros estados da federação, mas também do interior do estado de São Paulo, vem a São Paulo assistir um teatro, assistir uma peça, uma mostra de arte, etc. e tal, e acaba indo a restaurantes renomados da capital, que sempre tem um serviço e uma qualidade de atendimento que é reconhecida internacionalmente. Vamos tirar o peso das costas do empreendedor, o peso do Estado das costas do empreendedor. O empreendedor tem que ter liberdade e articulação, sem você ter peso extra para atrapalhar na sua atividade.
A audiência pública na Assembleia Legislativa debateu a luta por direitos da comunidade LGBT. A iniciativa foi da deputada professora Bebel, do PT. Mesmo com o reconhecimento legal e judicial dos direitos LGBT no país, como a união estável entre casais do mesmo sexo, legalizada em 2011, o casamento em 2013 e a adoção homoafetiva, o preconceito e a discriminação ainda não desapareceram das vidas destas pessoas. Pior, a violência só aumenta. Dados revelam uma situação alarmante. 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2018, em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. Hoje, o Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas. A gente espera que todos os deputados que estão aqui comecem a ver o movimento com respeito. Isso é fundamental, porque você não precisa gostar do movimento, mas você tem o dever de representar como cidadão. Então eu acho que a bancada de todos os partidos, porque no momento que a gente fala de morte, de assassinato, que a cada dia tem um LGBT mais sendo assassinado. Então a gente não tem que ver a bandeira de um partido. Então o que a gente quer de verdade é respeito. E que é essa casa que tem que fazer. A gente sabe que não é possível enfrentar esse problema sem dar protagonismo, visibilidade a toda essa população. Fazemos parte lá na Comissão de Seguridade Social, na Comissão de Cultura, estamos na linha de frente desses temas. E é por isso que é importante esse evento que a deputada Bebel está fazendo aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no nosso estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo debateu a luta pelos direitos das pessoas LGBTs e os avanços e retrocessos, numa audiência pública proposta pela deputada professora Bebel. O evento contou com representantes e autoridades de vários segmentos. O que mudou que nós estamos vivendo em 2019 e pessoas como eu, como mandado da professora Bebel, se empenham em desenvolver políticas públicas e trazer o público LGBT para debater as políticas, porque o número só aumenta. Isso é de um grande constrangimento, é de uma grande desnaturalização, desrespeito tremendo para a sociedade brasileira. Nós trazemos hoje a discussão da pauta da lei, porque tem coisas que nessa lei, ela é boa, ela é aplicável, ela funciona, só que a gente precisa, como tudo na vida muda, todo mundo tem que dar o software lá, o F5 para atualizar. Então a gente quer atualizar ele, quer saber se a sociedade, nós queremos ouvir se a sociedade concorda e se quer participar com a gente desse processo de democratização e de mudança da lei. Renato Simões, autor da Lei 10.948 de 2001, que pune ações discriminatórias a toda a comunidade LGBT, também participou da audiência. Nós não conseguimos aprovar uma lei federal de criminalização da LGBTfobia. Esse é um débito que o Congresso Nacional com certeza tem com a luta pelos direitos humanos no Brasil. E mesmo aqui em São Paulo, nós poderíamos ter avançado muito mais em novas legislações e em novas instituições que assegurassem os direitos LGBT de uma forma mais efetiva. A deputada professora Bebel reforçou as ações que tem feito na Assembleia através de 2 projetos de lei. Tem o projeto 744 e o 745. Tem que fazer alguns acertos neles, porque um estabelece 1.000 UFESPs, a ponderação que a comunidade LGBT faz para mim é que quando você põe 1.000 UFESPs, para qualquer assédio, né, que eles venham sofrer, um coitado não pode pagar, mas para cada crime estabelecer um número de UFESPs, isso é possível. A seguir, representantes do movimento dos atingidos por barragens se reúnem aqui no Legislativo Paulista. A gente volta já já, não saia daí. Seminário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente discutiu formas de proteção aos jovens menores de idade. A iniciativa é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está prestes a completar 30 anos. Ao longo de sua história, esse conjunto de normas e ordenamentos jurídicos busca a proteção da criança e do adolescente. Para tratar dos desafios que ainda existem na implantação do ECA, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, recebeu convidados no auditório Teotônio Vilela para seminário a respeito do Estatuto. Palestrante do evento,
A professora doutora Irandi Pereira explica que é preciso que o conselheiro tutelar compreenda bem o ECA para aplicá-lo de maneira correta em seu dia a dia. O conselho tutelar ele transita nessas duas áreas, nos chamados direitos gerais, que a gente pode entender de direitos fundamentais da pessoa humana, e também ele transita na chamada especialidade ou nos direitos especiais, quando você tem direitos que são violados. E como que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, vai se ver com esta persistente violação dos direitos que, apesar da Constituição de 1988, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei ainda está distante da realidade brasileira. Entre os participantes do seminário, Luciana Araújo avalia a importância do Estatuto para assegurar os direitos básicos da criança e do adolescente. Nós precisamos resgatar de fato aquilo que foi pensado, essa essência de fato de proteção. Né? Qual é a proteção que a criança precisa deste conselho? Ele precisa ter um olhar de garantidor de direito e não precisamos ter conselheiros que goste diretamente, fala, eu quero ser conselheiro, eu gosto de criança, por isso que eu quero ser conselheiro. Não, você tem que saber da sua essência, que é garantidor de direito, dos direitos violados. Andréa Barros, conselheira tutelar de Arujá, relata que o principal problema do ECA é não ter sido implantado em sua totalidade, mesmo depois de quase 30 anos de existência. Nós podemos ter o direito a essa voz que já é garantida dentro da lei, mas que realmente seja efetivada, né? O que ainda falta realmente fazer esse levantamento dos zeladores, que são os conselheiros de direitos municipais, estaduais e federal. Carlos Alberto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, afirma que é preciso investimento na infraestrutura dos conselhos tutelares para que o ECA seja melhor instituído. O poder público estruture os conselhos. Não dá para cobrar do conselheiro que ele faça todo o serviço da rede, de assistência, de educação. Não, ele é um ente que zela pelo direito. Então a gente precisa de educação, que são os prédios públicos, as escolas públicas. A gente precisa de equipamentos da assistência social, da saúde, para que o conselho possa requisitar o serviço e não ficar esperando, como a família também já estava esperando, mas que ele possa requisitar e ser atendido na sua demanda. Então a gente precisa desses dois compromissos também. Estrutura física, computador bom, precisa de carro, a gente precisa de telefone, para que de fato possa funcionar e a gente tenha um bom conselho que atue em prol da defesa da comunidade como um todo. O deputado Carlos Gianazzi destacou a importância do debate para a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para o parlamentar, é importante que os conselhos tutelares não sejam usados de maneira pessoal. Esses conselhos têm uma função importante. Agora, eles devem ser qualificados. Eles não podem ser instrumentos de barganha política, de barganha de igrejas, né, de coronéis de regiões, que é isso que vem acontecendo, infelizmente, né? E as pessoas eleitas devem ser pessoas qualificadas, preparadas e comprometidas com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Um assunto que continua em pauta: a segurança nas barragens. Representantes dos movimentos dos atingidos por barragens se reuniram com deputados da Comissão de Infraestrutura para discutir a segurança das barragens no estado de São Paulo. Os deputados da Comissão de Infraestrutura receberam para uma oitiva os representantes do movimento dos atingidos por barragens. O coordenador do movimento enfatizou a preocupação pela falta de informação por parte dos empreendedores donos das barragens em relação ao plano de emergência em caso de acidente e também a necessidade de uma fiscalização mais efetiva para garantir a segurança da população. Nas barragens paulistas, a maior preocupação que nós temos é a falta de informações dadas pelos empreendedores e também a falta dos planos de segurança e de ação em emergência em barragens, que são obrigatórios desde 2010, preditos aí pela legislação de segurança em barragens. E barragens importantes como a própria Billings, a própria Guarapiranga ainda não tiveram seus planos divulgados, então nós não temos nenhuma espécie de treinamento, nenhuma espécie de sinalização, nenhuma espécie de orientação para a população e para os órgãos públicos no estado de São Paulo com referentes a situações de emergência em barragens. Em São Paulo existem 7.447 barragens espalhadas pelo estado, mas somente 202 estão enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens. Deste número, apenas 121 seguiram a legislação e apresentaram um plano de segurança instituído por lei. Outro assunto que tem gerado preocupação é a ausência de uma política clara para auxiliar a população atingida pelo rompimento de barragens.
todo aquele que tem algum tipo de impacto, algum tipo de perda por conta disso, né, de convivência, de renda, nós entendemos que tem que ter uma política. E até hoje não existe uma definição, uma legislação que defenda esse direito desses atingidos, do que fazer em caso não só de rompimento, mas do próprio funcionamento, né, da barragem. Né, o que fazer com a riqueza que é produzida com a própria barragem, né, que possa ser destinada de alguma maneira a defender o direito desses atingidos. A iniciativa do encontro foi da deputada Beth Saão, do PT, que apresentou um requerimento na comissão e falou da importância de discutir a situação das barragens do estado de São Paulo no Palácio 9 de Julho. Nós estamos tendo chuvas cada vez mais violentas, mais fortes, tem verdadeiras tempestades. Então a gente precisa ficar muito atento e ver, cobrar daqueles que administram as barragens e do próprio governo do estado medidas que possam ser eficazes para proteger a população ribeirinha, a população que fica em torno das barragens e também as cidades que estão próximas delas. Quantos mais terão que morrer para que a gente possa se antecipar? Eu parabenizo mais uma vez a deputada Beth Saão por ter aprovado esse requerimento, proposto esse requerimento, que traz o MAB hoje, para que nós, deputados, possamos ter a visão deles e, a partir daí, a gente tome as devidas providências e devidas precauções necessárias, no mínimo, que o Estado de São Paulo possa fiscalizar e dizer a toda a população, podem dormir tranquilos, que as barragens no Estado estão todas seguras. TV em Revista fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais novidades do Parlamento Paulista. Até lá! Tchau, tchau.